Olá, queridos pedagogos e pedagogas de todo o Brasil. Eu sou o professor Janderley Frois e estarei fazendo um aulão, um intensivão sobre os fundamentos da pedagogia. A todos vocês que estão inscritos no canal, quero agradecer imensamente a todos. Tá? Sem mais delongas, fundamentos da pedagogia. Começando aqui com a frase do patrono da educação, o Paulo Freire. Como professor, não me é possível ajudar o educando a superar a sua ignorância se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que não sei. Senhores, nos traz a lume essa reflexão de que o pedagogo, o profissional da educação, o professor, ele precisa sempre estar em busca incessante do conhecimento para nos ajudar a superar a nossa ignorância, para que nós possamos vir a ajudar a superar a ignorância do educando. De fato, não podemos ensinar o que não sabemos. Então, isto nos traz a lume, nos traz a reflexão, o entendimento de que o profissional da educação ele precisa sempre estar estudando, ele precisa sempre estar em desenvolvimento. O seu entendimento, o seu intelecto precisa estar sempre em crescente evolução para que ele possa fazer uma educação de qualidade, para que ele possa também, de fato, trazer o aluno à luz do conhecimento. Começando aqui, propriamente dito, nós vamos começar pelo símbolo da pedagogia. O símbolo da pedagogia não é representado pela coruja, como muitos pensam, como muitos possam representam, ou já vi até mesmo em fardamentos de algumas faculdades usando a figura da coruja como símbolo da pedagogia. Mas o símbolo da pedagogia é o caduceu à frente da flor de lis. O que é o caduceu? O caduceu é aquele bastão vertical com asas e duas serpentes. Toda essa simbologia ela tem um significado. Tá? O bastão representa poder. As duas serpentes representam conhecimento e sabedoria. As asas representam virtude. A flor de lis é o símbolo do espírito nobre da orientação. Daí nós temos a junção de todos esses detalhes que formam o símbolo da pedagogia. Definição etimológica da palavra pedagogia. Então nós temos e vamos estudar agora sobre o significado da palavra pedagogia. A palavra pedagogia, do grego peidos mais agogé, criança mais condução. A ciência que estuda, teoriza sobre a educação, investigando sua natureza, finalidades e conteúdos. Assim, a pedagogia aparece como ciência ou disciplina cujo objetivo é reflexão, ordenação, sistematização e a crítica do processo educativo. Olha só, senhores, a pedagogia ela não é uma teoria, ela é uma ciência. Assim como outras ciências, a pedagogia ela teve um princípio, como outras ciências, tipo a filosofia, a matemática, assim como elas tiveram um princípio, ela tem um princípio, e esse princípio, através desse princípio, nós iremos estudar o seu fundamento. Então, ela sendo ciência, o objetivo dela é justamente esse: reflexão, ordenação, sistematização e a crítica do processo educativo. Então, o profissional de pedagogia ele é formado em ciências educacionais. Aqui eu trouxe alguns aspectos legais que regulam o profissional formado em pedagogia. Alguém pode pensar, o pedagogo é somente aquela figura do professor do 1º ao 5º ano. É aquela pessoa que trabalha com crianças. É um curso. Eu já vi até alguém falando que o curso de pedagogia, uma pessoa não reconhece o curso de pedagogia como sendo curso de nível superior. No entanto, através da Lei de Diretrizes e Bases da nossa educação, nós temos aqui uma gama, um leque de funções que o profissional de pedagogia pode exercer. Por exemplo, no seu artigo 61, consideram-se profissionais de educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil nos ensinos fundamental e médio. O inciso 2, que é o mais importante,
trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Então, a atuação do pedagogo ela é ampla, ela é extensa. Outros sim, nós vemos também que outros, existe o pedagogo hospitalar, existe o pedagogo empresarial. Então nós temos uma gama, um leque de oportunidades para atuar como pedagogos. A educação grega. A educação na Grécia ela teve formas diferentes. Nós iremos estudar sobre as diferentes formas que houve na Grécia. Duas cidades que eram bastante importantes na Grécia Antiga, Esparta e Atenas, elas tinham formas diferentes, papéis diferentes no quesito da educação. Enquanto Esparta assume um papel de preparação para a guerra, em Atenas ela assume um papel intelectual. Na Grécia foi o local onde fluiu a sofística, mesmo que não tenha sido a Grécia o local de origem da sofística. Os sofistas tiveram grande importância na profissionalização da educação. Mais à frente a gente vai ver sobre isso. E das grandes contribuições que teve os sofistas foi a questão de cobrar para o ensino. Tá? Então, para a profissionalização da educação, os sofistas tiveram esta grande importância. Além disso, a Grécia é considerada como o berço da pedagogia. No decorrer deste trabalho, veremos todos esses aspectos da educação grega e as contribuições que ela trouxe até os dias de hoje. Esparta e Atenas, diferentes modelos de polis gregas. Confira abaixo as principais diferenças de Esparta e Atenas no âmbito cultural, social e político. Tá? Em Esparta, política aristocrática. Em Atenas, política democrática. Em Esparta, a valorização do serviço militar, enquanto em Atenas, a valorização da cultura. Em Esparta, educação militarista. Em Atenas, educação de arte e da filosofia. Em Esparta, a sociedade rigidamente hierarquizada. Em Atenas, a sociedade com possibilidade de mobilidade social. A antiguidade grega, a paideia, foi devido ao poder econômico de seu império que a Pérsia conseguiu dominar todo o Oriente. No entanto, vencidos contra os gregos, os persas perderam o domínio ou predomínio sobre os outros estados da antiguidade. Dessa forma, a hegemonia econômica se deslocou das civilizações do Oriente Próximo para a civilização grega. Veremos a seguir como a civilização grega conquistou o poderio econômico sobre todo o mundo antigo e acabou perdendo para o Império Romano. Período pré-homérico, período que aconteceu a formação do povo grego. Período homérico, a fase retratada pelos poemas de Homero e Ilíada e Odisseia. Período arcaico, fase da formação das cidades-estados. Aí nós temos, nessa formação das cidades-estados, descobertas importantes, alguns marcos interessantes que foram a escrita, a moeda, a lei e a polis. Aí tivemos o período clássico, que é a fase correspondente ao apogeu da civilização grega. Aí tivemos o período helenístico, que é a fase da decadência da Grécia. Enquanto ela vai se desenvolvendo aí do período arcaico até o período clássico, que foi o seu crescimento máximo, apogeu, né? Nós tivemos no período helenístico a decadência da Grécia. A Grécia está localizada a leste do mar Mediterrâneo, na Península Balcânica, apresentando relevo acidentado e um litoral recortado por golfos e boias banhado pelo mar Egeu e pelo mar Jônio. O território grego é cortado ao meio pelo Golfo de Corinto. Ao norte desse golfo localiza-se a Grécia continental, ao sul a Grécia peninsular. Então, esse corte do Golfo de Corinto é justamente para separar as duas Grécias, a Grécia continental e a Grécia peninsular. Devido ao relevo marcadamente montanhoso, a prática da agricultura releva-se difícil na Grécia, registrando-se 1/5 das terras. Assim, o comércio tornou-se atividade econômica básica. Então, devido a esse estado de relevo bastante montanhoso, a agricultura na Grécia era difícil. Então, eles
enveredaram pelo comércio como sendo a atividade econômica básica. A formação do povo grego. Senhores, a formação do povo grego ela foi bastante interessante. Porque, assim, o período anterior à formação do povo grego é denominado pré-homérico, ou seja, antes de Homero, que a gente vai ver e estudar mais à frente de forma detalhada, ou da Grécia primitiva, na região ocupada pela população autóctone, isto é, a originária da própria região. Desenvolveu-se a civilização creto-micênica, cujos principais centros eram a cidade de Micenas e a ilha de Creta. Os cretenses foram fundadores do primeiro império marítimo de que se tem notícia. E os mesmos cultivavam vinhas, cereais e oliveiras que utilizavam para o seu próprio consumo ou para exportar para outras regiões. Ensinados por outros povos, tornaram-se hábeis artesãos, trabalhando principalmente com metais e cerâmica. Utilizando as madeiras, construíram navios de até 20 metros de comprimento. São famosos seus edifícios públicos, embora não tenha ficado vestígios destas construções. Então aí nós temos, gente, aí a formação do povo grego se deu dessa forma. Tá? A gente vê que os cretenses foram os fundadores do primeiro império marítimo. Aí tem, né, os detalhes acerca da sua vida cotidiana, acerca da sua vida cultural. Eles cultivavam vinhos, cultivavam cereais, oliveiras, para o próprio consumo, como também para exportar para outras regiões. E eles não desenvolveram essa habilidade sozinhos, mas eles foram ensinados por outros povos e eles se tornaram hábeis artesãos, trabalhando principalmente com metais e cerâmica. E na parte da utilização da madeira, eles construíram navios de até 20 metros de comprimento. Teve um marco que foram os seus edifícios públicos, que eram muito famosos, embora não tenha ficado vestígios dessas construções. Knossos, a capital de Creta, era uma cidade de grandes palácios onde viviam os reis chamados Minos, cercados de uma poderosa nobreza que refletia sua pujança econômica. A partir do século XX a.C., sucessivas invasões de tribos nômades de origem indo-europeia abalaram o vigor cultural creto-micênico. Aqueus, jônios, eólios e dórios saquearam e destruíram a região e assimilaram parte dos costumes e das instituições, formando pela mistura racial e cultural o povo grego. Então houve uma miscigenação de povos onde formou o povo grego. Então essa miscigenação aconteceu por sucessivas invasões. E aqui, neste tópico, fala que foram invasões de tribos nômades de origem indo-europeia. E estas invasões abalaram o vigor cultural creto-micênico, ou seja, de Creta e Micenas. Aí está aqui o nome dos povos, tá aí na tela para vocês aí: aqueus, jônios, eólios e dórios. Saquearam e destruíram a região e assimilaram parte dos costumes e das instituições, formando pela mistura racial e cultural o povo grego. A civilização micênica se desenvolve desde o início do segundo milênio, constituída por diversos povos, sobretudo os aqueus, já citados anteriormente, que se estabeleceram com um regime de comunidade primitiva. Com o tempo, forma-se uma aristocracia militar. A figura do guerreiro tem importância cada vez maior e os chefes mais destacados vivem nos castelos de Tirinto e Micenas. No século VII a.C., século XII, na verdade, século XII a.C., perdão aí, senhores, século VII, século XII a.C., partem Agamenon, Aquiles e Ulisses para sitiar e conquistar Troia, no litoral da Ásia Menor. No final desse mesmo século ocorre a invasão dos bárbaros dórios, que mergulham a Grécia em um período obscuro até o século IX. Muitos aqueus fugiram para a Ásia Menor, onde fundaram colônias e prosperaram pelo comércio. As transformações da mentalidade, do mito à razão. Aqui, senhores, nós temos um ponto bastante importante, tá? Que é esse do mito à razão, que é conhecido como milagre grego, né? Onde o homem mudou
a sua concepção, mudou a concepção mítica, tá? Para a concepção racional. Foi um período em que eles, como já vos disse, foi conhecido como milagre grego, tá? A concepção mítica do homem nos poemas homéricos. Até o século VI, pode-se dizer que na Grécia ainda predomina uma concepção mítica do mundo, ou seja, para eles a explicação do mundo, da origem, dos medos, eram os mitos, tá? Através dos mitos se explicavam os medos e se explicavam a origem de todas as coisas. E esses mitos, eles não eram questionados, eles não eram postos à prova, à retórica, aos questionamentos, não. Tá? Isso significa que as ações humanas se acham explicadas pelo sobrenatural, pelo destino ou pela interferência divina. Os mitos gregos são escolhidos pela tradição e são transmitidos oralmente pelos aedos e rapsoudos. Quem são eles? Os cantores ambulantes que dão forma poética a esses relatos e os recitam de cor em praça pública. Dentre estes, destacamos Homero, provável autor das epopeias Ilíadas, que trata da Guerra de Troia, que é Ilion em grego, e da Odisseia, que relata o retorno de Ulisses, Odisseus em grego, a Ítaca, após a Guerra de Troia. Emergência da consciência racional. O surgimento da filosofia na Grécia não é, na verdade, um salto realizado por um povo privilegiado. Ninguém que pense, imagine, que a Grécia, os gregos, foram um povo privilegiado, que foi simplesmente um salto, eles pularam daqui para lá. Não. Mas foi a culminância de um processo que se fez através de milênios e para o qual concorreram diversas transformações. Ou seja, foi um processo demorado, que através de milênios teve a sua culminância. A escrita gera uma novidade mental fixando a palavra e, consequente, um mundo para além daquele que o profere. E o advento da lei escrita, Drácon, Solon e Clístenes são os primeiros legisladores que marcaram aí a nova era. A invenção da moeda desempenha um papel revolucionário. Muito mais do que um metal precioso que se troca por qualquer mercadoria, a moeda é um artifício racional, uma convenção humana, uma noção abstrata de valor. Então, gente, vejamos só que isso foi, de fato, uma emergência da consciência racional. Os seres humanos que viviam presos aos contos, aos mitos, às explicações prontas e acabadas, sem questionamento, havia uma emergência da consciência racional. E através desse surgimento da filosofia, que foi de fato, na verdade, um processo, uma culminância de um processo que se fez através de milênios, trouxe aí diversas novidades, diversas inovações que chegaram até os dias de hoje, como, por exemplo, a escrita, a descoberta do papel, a moeda. Tudo isso trouxe inovações que nós desfrutamos até os dias atuais. A polis se faz pela autonomia da palavra, não mais a palavra mágica dos mitos, concedida pelos deuses e, portanto, comum a todos, mas a palavra humana do conflito, da discussão, da argumentação. A polis já se faz pela autonomia da palavra. Olha só, já não mais predominavam os mitos, as palavras mágicas dos deuses ou concedidas pelos deuses. Era uma palavra que era comum a todos e era sujeita ao conflito, à discussão e à argumentação. Decorre disso tudo uma nova concepção de virtude, que é arité em grego, diferente da virtude do guerreiro belo e bom. Se antes a virtude era ética, aristocrática, agora é política, voltada para o ideal democrático da igual repartição do poder. A filosofia, filha da cidade por quê? Filha da cidade da Grécia, né? A filosofia surge como problematização e discussão de uma realidade antes que não era questionada pelo mito. A educação espartana.
Agora vamos ver de forma detalhadamente como é que ocorria, como era que acontecia a educação espartana. A Grécia achava-se dividida em cidades-estados, das quais as mais conhecidas são as antagônicas porque eram diferentes, Esparta e Atenas ou Atenas e Esparta. Esparta ocupava o fértil vale do rio Eurotas, na região da Lacônia, ao sudeste da península do Peloponeso. No oitavo e no século antes de Cristo, no sétimo século antes de Cristo, Esparta travou uma guerra contra Micênia. Essa guerra teve por motivo básico o desejo de Esparta de se apoderar das terras férteis dessa região, que eram as melhores de todo o Peloponeso. Por volta do século IX, o legislador Licurgo organiza o Estado e a educação. Olha só, algo extremamente importante e interessante aconteceu. O Estado e a educação foram organizados por ele, Licurgo, no século IX. De início, os costumes não são tão rudes e a formação militar é entremeada com a esportiva e musical. Então, no entremeio da formação militar, nós tínhamos essas duas modalidades, esporte e música. Com o tempo, sobretudo no século IV a.C., quando Esparta derrota Atenas, o rigor da educação se assemelha à vida de caserna, conforme aí a Maria Lúcia de Arruda. Tá? Então, depois, com o tempo, quando Esparta derrota Atenas, aí o rigor da educação se assemelhou um pouco mais com a vida de caserna. Vida de caserna é vida de regime militar, tá? Com base na hierarquia, com base na disciplina, como vemos na época de Licurgo, quando ele organiza a educação e organiza o Estado. De início os costumes não eram tão rudes, a formação militar ela entremeava aí entre o esporte e a música. Porém, com o tempo, sobretudo no século VI, quando Esparta derrota Atenas, Esparta, que já preparava o jovem desde o princípio, desde o início, para a guerra, e Atenas preparava o jovem de forma intelectual, o rigor da educação muda e se torna semelhante à vida de caserna. A visão que os gregos tinham do mundo os distinguia de todos os demais povos do mundo antigo. Ao contrário destes, os gregos, em vez de colocarem a razão humana a serviço dos deuses ou dos deuses monarcas, enaltecem a razão como instrumento a serviço do próprio homem. Recusavam qualquer submissão aos sacerdotes e tampouco se humilhavam diante de seus deuses. Glorificavam o homem como o ser mais importante do universo. É um período que nós chamamos na filosofia de antropocentrismo, onde o homem se colocava como o centro do universo. O primeiro povo a enfrentar explicitamente o problema da natureza, as ideias e as tarefas e o objetivo do processo educativo foi o povo grego. Os alicerces institucionais dessa atitude encontram-se na realidade sociopoética da Grécia, processo que se realiza entre 1200 e 800 anos antes de Cristo. Trata-se do período pré-homérico. Educação ateniense. Já vimos a educação espartana, educação ateniense. Atenas passou pelas mesmas fases de desenvolvimento de Esparta, mas enquanto Esparta se deteve na fase guerreira e autoritária, extremamente valorizando a parte da guerra, a parte militar, Atenas priorizava a formação intelectual, sem deixar de lado a educação física, que não se reduzia apenas a uma simples destreza corporal, mas que vinha acompanhada por uma preocupação moral e ética. A primeira parte de sua cultura aparece em formas simples de escola e a educação deixa de ficar restrita à família. E a partir dos 7 anos começava a educação propriamente dita, semelhante à nossa educação. Tá? O início da criança à escola, ao ensino da educação básica, que começa praticamente aos 7 anos. Que compreendia a educação física, a música e a alfabetização. O pedotriba era o responsável em orientar a educação física na palestra, onde os exercícios físicos eram praticados. Então, palestra era o local
onde os exercícios físicos eram praticados. Era uma espécie de ginásio, uma espécie de quadra, um ambiente à parte que ficavam para ser praticados ou para a prática de exercícios físicos. Além da educação física, a educação musical era extremamente valorizada, não se limitando apenas à música, mas também à poesia, ao canto e à dança. Então a parte musical era dividida nessas três partes: poesia, canto e dança. Os locais que eram praticados eram geralmente as palestras ou então em lugares especiais. O ensino elementar, como a leitura e a escrita, durante muito tempo não teve a sua devida atenção, como teve as práticas esportivas e musicais, isso em Atenas. Tanto que os mestres eram geralmente pessoas humildes e mal pagas, e não tinham tanto prestígio quanto tinha o instrutor físico. Já com o passar do tempo, foi se exigindo uma melhor formação intelectual, delineando-se 3 níveis da educação. Olha só, a elementar, que preocupa-se da leitura e da escrita, ela passou a teve um desenvolvimento, ela passou a ter 3 níveis da educação: elementar, a secundária e superior. O didáscalo era o responsável em ensinar a leitura e a escrita em locais não definidos, e com métodos que dificultavam a aprendizagem, ou que dificultam a aprendizagem, e por volta dos 13 anos completava-se a educação elementar. Durante os 13 anos, depois dos 13 anos, a educação elementar, que era a primeira fase da leitura e da escrita, ela se encerrava, tá? E dava início à educação secundária. Aqueles que tinham maiores condições de continuar os seus estudos entravam para a educação secundária, ou ginásio, o antigo ginásio. Quem lembra aí do ginásio? Onde inicialmente eram praticados exercícios físicos e musicais. Mas com o tempo deu-se lugar às discussões literárias, abrindo espaço para o estudo de assuntos gerais, como a matemática, a geometria e a astronomia, principalmente a partir das influências dos professores. O termo secundário chegou mais próximo do seu conceito atual quando foram criadas as bibliotecas e salas de estudos. Dos 16 aos 18 anos, a educação superior só se dá com os sofistas. Lembra deles? Falamos lá no início? Que mediante retribuições elevadas se encarregavam de preparar os jovens para a oratória, a arte de falar, a arte de convencer. Tá? Então aí nasce, ou então surge aí os sofistas, né? Que mediante retribuições elevadas se encarregavam de preparar a juventude para a oratória. Aí vem os nossos queridos filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, também ministravam a educação superior. Nesse contexto não havia uma preocupação com o ensino profissional, ou seja, note-se, até o momento, a educação espartana, a educação grega, ninguém preocupava-se com formações de profissões ou cursos profissionalizantes, porque estes tinham uma peculiaridade, eles eram aprendidos no próprio mundo do trabalho, com exceção de apenas uma profissão, a medicina, que era uma profissão altamente valorizada entre os gregos e que tomavam como parte integrante da cultura grega. A educação no período helenístico. Como ela aconteceu? Como ela se deu? No final do século VI a.C., no final do século IV a.C., inicia-se a decadência das cidades-estados. No século IV começou a decadência das cidades-estados gregos. Assim como a sua autonomia e a força da cultura helênica se funde a das civilizações que a dominam e se universaliza e converte-se em helenísticas. Tá? Nesse período, a antiga paideia torna-se enciclopédia, ou seja, educação geral, consistindo na ampla gama de conhecimentos exigidos na formação do homem culto, diminuindo ainda mais o aspecto físico e estético. Aquela velha ideia do homem belo e bom. Saiba mais, nesse período eleva-se o papel do pedagogo. Que período é esse? No período helenístico,
onde houve a maior elevação do papel do pedagogo. Teve o quê? A criação do ensino privado e o desenvolvimento da leitura, da leitura, mas primeiramente o desenvolvimento da escrita, da leitura e do cálculo. O conteúdo abrangente das disciplinas humanistas, gramática, retórica, dialética e 4 científicas, aritmética, música, geometria e astronomia. Além do aperfeiçoamento do estudo da filosofia e, posteriormente, da teologia na era cristã. Inúmeras escolas se espalham e da junção de algumas delas, academia e liceu, é formada a Universidade de Atenas, foco importante de fermentação intelectual, que perdura inclusive do período de dominação romana. Grécia perde o seu trono para Roma, e até no período da dominação romana, esse foco importante da fermentação intelectual formada aí pela Universidade de Atenas, ela predomina, ela perdura até esse período. Período clássico. Atenas havia se tornado o centro da vida social, política e cultural da Grécia, em virtude do crescimento das cidades, do comércio, do artesanato e das artes militares, onde Esparta era uma das principais em relação à artilharia militar. Atenas vive o seu momento de maior florescimento da democracia. A democracia grega possuía 2 características de grande importância para o futuro da filosofia. 2 características marcantes e que iriam contribuir positivamente para o futuro da filosofia. Em primeiro lugar, a democracia afirmava a igualdade de todos os homens adultos perante as leis e o direito de todos de participar diretamente do governo da cidade, ou seja, da polis. Em segundo lugar, e como consequência da democracia, sendo direta e não por eleição de representantes no governo, garantia a todos a participação no governo e os que dele participavam tinham o direito de exprimir, discutir e defender em público suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Surgia assim a figura de quem? Do cidadão. Contudo, é bom lembrarmos que as opiniões não eram simplesmente jogadas nas assembleias e aceitas por elas. Era necessário que o cidadão, além de opinar, falar, deveria também buscar persuadir, ou seja, convencer a assembleia. Daí o surgimento de profundas mudanças na educação grega, pois antes da democracia as famílias aristocratas eram donas não só da terra, como também eram donos do poder. A educação possuía um padrão criado por essas famílias que era baseado nos 2 poetas gregos, Homero e Hesíodo, que afirmavam que o homem ideal era o guerreiro, belo e bom. Tipo a figura do super-homem, guerreiro, belo e bom, bonito, inteligente. Entretanto, com a chegada da democracia, o poder sai das mãos da aristocracia e esse ideal educativo vai sendo substituído por outro. O ideal de educação do século de Péricles é a formação do cidadão. Esse negócio de opinar, votar nas assembleias, o surgimento da figura do cidadão em participar diretamente, tá? Participar de assembleias. O ideal da educação no século de Péricles é esse, é formar o cidadão. Não é qualquer um que ia falar besteira para lá, não. Era um cidadão com a educação bem formada. Um homem culto, na verdade. O cidadão somente se faz cidadão a partir do momento em que exerce os seus direitos. Quais eram eles? Opinar, discutir, deliberar e votar nas assembleias. Dessa forma, o novo ideal de educação é a formação do bom orador, ou seja, aquele que saiba falar em público e persuadir os outros na política. Para suprir a necessidade de dar esse tipo de educação aos jovens em substituição à educação antiga, surgem os sofistas, que foram os primeiros filósofos do período clássico. Sofistas. Em síntese, os sofistas surgem por razões políticas e filosóficas, entretanto, mais por funções políticas. Quem eram os sofistas? Os sofistas foram filósofos que surgiram de várias partes do mundo, ou seja, não tinham, portanto, uma origem bem definida. Sofista significa sábio, professor de sabedoria. Aí já no sentido pejorativo, que por isso nós vamos ver que eles eram criticados em razão disso, pelos filósofos contemporâneos. Sofista significa sábio, professor de sabedoria. Em sentido pejorativo, passa a significar um homem que emprega sofismas,
Ou seja, homem que usa de raciocínio capcioso, má intenção, com a intenção de enganar. Os sofistas contribuíram bastante para a sistematização da educação, ou seja, transformar a educação num verdadeiro sistema. Tipo a profissionalização, pagar para ensinar. Eles se julgavam sábios, possuidores da sabedoria, e como Atenas passava por uma fase de crescimento cultural e econômico, e paralelamente a isto, o surgimento da democracia, os sofistas ensinavam principalmente a retórica, que é a arte da persuasão, instrumento principal para o cidadão quem vivia a democracia. Contudo, é bom ressaltar que não ensinavam de graça, mas cobravam e bem por seus ensinamentos. Isso teve grande contribuição na profissionalização da educação. Entretanto, por cobrarem e se julgarem sábios e possuidores da sabedoria, foram bastante criticados por Sócrates e seus seguidores. Haja vista que para Sócrates o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua própria ignorância. É a máxima socrática, só sei que nada sei. Para combater os sofistas, Sócrates desenvolve dois métodos que são bastante conhecidos até o dia de hoje. Quais são eles? A ironia e a maiêutica. A ironia consiste em conduzir através de questionamentos o ouvinte a que até o momento está convencido de que domina completamente determinado conteúdo, de que este não sabe realmente de tudo. A ironia vai de questionamentos, posteriores questionamentos, até que este tenha consciência de que não sabe realmente de tudo. A partir do momento em que este se convence disso, Sócrates passa a utilizar o segundo método, que é a maiêutica, que quer dizer dar luz às ideias. Nesse momento, o ouvinte consciente de que não sabe tudo, busca saber mais, buscando respostas por si próprio. A pedagogia grega. A Grécia clássica pode ser considerada o berço da pedagogia, até porque é justamente na Grécia que tem início as primeiras reflexões acerca da ação pedagógica. Reflexões que vão influenciar por séculos a cultura, a educação e a cultura ocidental. Os povos orientais acreditavam que a origem da educação era divina. O conhecimento que circulava na comunidade resumia-se aos próprios costumes e crenças. Essa realidade impediu uma reflexão sobre a educação, uma vez que esta era rígida e estática, fruto de uma organização social teocrática. A divindade, portanto, era a autoridade máxima. Logo, sua vontade não era contestada, ou não podia ser contestada. Na Grécia clássica, pelo contrário, a razão autônoma se sobrepõe às explicações puramente religiosas e místicas. É o período que nós chamamos de teocentrismo. Lembra do antropocentrismo? O teocentrismo é como Deus, tendo Deus o centro do universo. Então, na Grécia clássica, pelo contrário, a razão autônoma se sobrepõe às explicações puramente religiosas e místicas. A inteligência crítica, o homem livre para pensar e para formar os juízos acerca de sua realidade, preparado não para submeter-se ao destino, mas para influenciar e ser agente de transformação como cidadão, eis que resume-se a revolucionária concepção grega da educação e seus fins. Dentro dessa nova mentalidade surgem várias questões cuja reflexão visa enriquecer os fins da educação, como, por exemplo, o que é melhor ensinar e como é melhor ensinar. Essas questões enriqueceram as reflexões de vários filósofos e dão origem a dimensões tendenciosas. Para entendermos melhor, é necessário fazermos a divisão clássica da filosofia grega, não esquecendo que o eixo central é Sócrates. Período pré-socrático, que vai do século VI ao século VIII. Faltou aqui o erro aqui de digitação. Os filósofos das colônias gregas que iniciam o processo de separação entre filosofia e pensamento mítico. Período pré-socrático, antes de Sócrates. Período socrático, que é no período de Sócrates, Platão e Aristóteles. Os sofistas são contemporâneos de Sócrates, consequentemente alvos de suas críticas, tanto que ele desenvolveu os dois métodos, a ironia e a maiêutica. Sócrates também é desse período. Período pós-socrático, ou período após Sócrates, época helenística, após a morte de Alexandre. Fazem parte ainda das correntes filosóficas mais famosas, o estoicismo e o epicurismo.
Período pré-socrático. Período inicia-se por volta do século 6 a.C., quando aparecem os primeiros filósofos das colônias gregas da Jônia e na Magna Grécia. Podemos dividi-lo em várias escolas. Escola jônica fazem parte os seguintes filósofos. Quem são eles? Tales, de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Empíndores. Escola itálica, Pitágoras. Escola heliática, Xenófanes, Parmênides, Zenão. Escola atomista, Gensipo e Demócrito. Esse período caracteriza-se como uma nova fase de analisar e ver a realidade. Antes era analisada e entendida, apenas do ponto de vista mítico, os mitos. Agora é proposto o uso da razão, o que não significa dizer que a filosofia vem para romper radicalmente com o mito, mas sim para suscitar o uso da razão no esclarecimento sobre tudo, a origem do mundo. Os antigos relatos míticos da origem, inicialmente transmitidos oralmente, depois transformados em poemas por Homero e Hesíodo, são questionados pelos pré-socráticos, cujo objetivo é explicar a origem do mundo a partir do arché, ou seja, o elemento originário e constitutivo de todas as coisas. Nossa busca de desvendar racionalmente a origem, cada um surge com uma explicação diferente, como por exemplo, Tales diz que a origem é a água, Anaxímenes, a origem é o ar, Anaximandro, a origem está no movimento eterno que resulta na separação dos contrários, quente, frio, seco e úmido. Heráclito diz que tudo muda, tudo flui, a origem reside num constante devir. Parmênides diz que a origem está na essência, o que é e não pode ser ao mesmo tempo. Outra diferença que podemos notar entre a filosofia nascente e as concepções míticas é que esta era estática, ou seja, não admitia reflexões ou discordância. A filosofia nascente, por sua vez, deixa um espaço livre para a reflexão. Daí cada filósofo surge com uma explicação diferente para o arché, ou seja, para a origem. Apesar dessas diferenças, vale ressaltar que não há uma ruptura radical com o pensamento mítico, permanecendo este presente em algumas explicações desses filósofos frente às divindades, uma vez que este não aceita a interferência dessas nas explicações. Assim, a physis, a natureza, é desacralizada e todas as afirmações passam a exigir fatos que justifiquem as ideias expostas. Toda essa mudança de pensamento é de fundamental importância para o enriquecimento das reflexões pedagógicas, em busca de uma educação ideal que faça o homem grego senhor de si, combatendo assim as velhas ideias de submissão às explicações puramente mitológicas. O pensamento de Platão. Se Sócrates foi o primeiro grande educador da história, Platão foi o fundador da teoria da educação, o fundador da teoria da pedagogia. E o seu pensamento foi baseado na reflexão pedagógica associada à política. Então, o fundador da teoria da educação, o fundador da pedagogia, foi Platão. Sócrates foi o grande educador da história, enquanto Platão foi o fundador da teoria da educação. Platão nasceu em Atenas, de família nobre, e foi discípulo de Sócrates que o induziu ao estudo da filosofia. O vigor de seu pensamento nos faz questionar sempre o que de fato é socrático e que já é sua criação original. Vejamos algumas características do pensamento filosófico de Platão. Platão se preocupou a vida inteira com os problemas políticos. A situação de seu país, saído de uma tirania, o impede de participar ativamente da vida política. Em compensação, dedica a esta grande parte de seus escritos, entre eles as obras mestras A República e as Leis. No livro A República, Platão relata o mito da caverna. A análise deste mito pode ser feita pelo menos sob dois pontos de vista. Epistemológico, que é relativo ao conhecimento, compara o acorrentado a um homem comum que permanece dominado pelos sentidos e só atinge o conhecimento imperfeito da realidade. Político, quando o homem se liberta dos grilhões, o filósofo ultrapassa o mundo sensível e atinge o mundo das ideias. Passando da opinião à essência, deve-se dirigir aos homens para orientá-los. Cabe ao sábio dirigir, sendo-lhe reservada a elevada função da ação política. O mito da caverna foi um vídeo que nós passamos na aula, então não vai ter como comentar
aqui detalhadamente acerca do mito da caverna. Porém, aqui nos traz ao entendimento os dois pontos de vista, epistemológico e político, acerca do mito da caverna de Platão. Utopia platônica. Platão propõe uma utopia, onde são eliminadas a propriedade e a família. Digamos que não existe a propriedade e a família. Todas as crianças vão ser entregues e criadas pelo Estado, pois para Platão as pessoas não são iguais e por isso devem ocupar posições diferentes e ser educadas de acordo com essas diferenças. Vejamos só que utopia platônica é essa. Até os 20 anos todos merecem a mesma educação. Ocorre o primeiro corte e define-se quem tem a alma de bronze. Quem é que tem alma de bronze? Segundo a utopia platônica, são os grosseiros que devem se dedicar à agricultura, ao comércio e ao artesanato. Mais 10 anos de estudo se dá o segundo corte, aqueles que têm a alma de bronze. É a virtude da coragem. Serão os guerreiros que cuidarão da defesa da cidade e da guarda do rei. Os que sobrarem desse corte, por terem alma de ouro, serão instruídos na arte de dialogar e preparar para governar. Quando analisamos o postulado platônico voltado para a sua época, é visível uma dicotomia na relação corpo e espírito. Outro aspecto na pedagogia platônica é a crítica que se faz aos poetas. Na época, a educação das crianças era baseada em poemas heróicos da época. Contudo, ele diz que a poesia deveria ser restrita ao gozo artístico e não ser usada na educação, que a poesia deveria ser somente para a felicidade do artista e não ser usada na educação. Argumenta que ao ser trabalhada uma imitação, como a dos textos das epopeias, o conhecimento verdadeiro torna-se cada vez mais distante. O poeta cria um mundo de mera aparência. Aí vem o outro Aristóteles. Podemos perceber um outro aspecto da pedagogia grega. Apesar deste ser discípulo de Platão, conseguiu ao longo do tempo, através de influência inclusive do seu pai, superar o que herdou de seu mestre. Aristóteles desenvolveu, ao contrário de Platão, uma teoria voltada para o real, onde procurava explicar o movimento das coisas e a imutabilidade dos conceitos. Trabalho totalmente divergente à superioridade do mundo das ideias desenvolvidas por Platão, como lá nós vimos agora a utopia platônica. Então, em seu raciocínio, ao explicar a imutabilidade dos conceitos, Aristóteles afirmava que todo ser humano possui um suporte aos atributos variáveis. Ou melhor, esse ser ou substância possui variáveis e que essas variáveis são, em síntese, características que geralmente damos a ele. E ressalta que algumas dessas características assumem valores essenciais, no sentido de que se estas faltarem, o ser não será o que é. Por outro lado, existem outros que são acidentais, uma vez que a sua variação necessariamente não irá alterar a essência do ser. Exemplo, velho e novo. Tudo para Aristóteles tem um devir, um movimento, uma passagem do que ele chama de potência para o ato. Aristóteles, ao fazer tal abordagem, comenta ainda que o movimento assume algumas características. Movimento qualitativo, onde uma dada qualidade é alterada. Movimento quantitativo, em que se percebe a variação da matéria. E, por fim, o movimento substancial, onde o que se tem uma existência ou inexistência, o que nasce ou o que se destrói. Muito obrigado e agradeço aí a atenção de todos. Irei passar um trabalho para obtenção das notas. Eu quero que os senhores elaborem um texto dissertativo, argumentativo, acerca de um resumo da aula, tá? Trazendo aí os principais pontos que acharem importante relacionados aos fundamentos da pedagogia. Muito obrigado, boa sorte.